Boa noite, pessoal. Boa noite. Tudo bem aí com quem está chegando? E aí, galerinha? Preparados aí para mais uma live cheia de conteúdo aqui no nosso Instagram? Gente, como sempre, quem tiver alguma dúvida vai postando aí, tá? Ou deixa para postar no final da aula, que se estiver ao meu alcance, eu respondo para vocês, tá bom? E olha só, pessoal, na minha bio tem o link para vocês se cadastrarem no meu curso básico de fotografia com certificado de participação, tá bom? Quem ainda não se inscreveu, corre lá e se inscreve, porque tá incrível, fantástico mesmo, tá bom? Um curso muito bom aí, apesar de gratuito, né? Com certificado, mas muito bom mesmo. Velocidade, abertura, ISO, foco, fotometria, 5 aulas, você vai dominar aí essa parada toda, tá bom? E também, gente, dê o like para mim aí, quem não me segue aqui no Instagram, eu acredito que todo mundo me siga, né? Então, se alguém não me segue, começa aí a me seguir, tá? E se inscreve no meu canal, do YouTube, tá? Roberto Delano Fotografia. E também estou lá na outra rede, que parece que não pode muito falar aqui, não entendi muito bem. Mas estou lá na outra rede também com @Roberto_Delano, tá bom? E pessoal, quem participou da live segunda-feira no YouTube, dá um oi para mim aí. Live fantástica, galera. Eu fiz uma live sobre Flash, tá? Com PDF de apoio, né? Gente, expliquei muito sobre a parte técnica do Flash, tá? Tive que dividir a live em 2 aulas, porque em uma só não dava tempo. Então ficou a metade segunda-feira passada e segunda-feira que vem nós vamos fechar essa live sobre Flash, tá? Gente, desculpa que tá fogo a gripe aqui, tá bom? Então não percam a live de segunda. Segunda nós vamos falar das aplicações práticas do Flash, tá bom? E aí, pessoal, no meio, né, dessa parada toda aí, eu resolvi fazer uma live sobre fotografia de eventos, né? Como você configurar a sua câmera aí para fotografar eventos quando você precisa usar o Flash ali, né? Eventos noturnos, eventos indoor, eventos fechados, né? Então eu fiz essa live porque, ao contrário do que se pensa, não é difícil fazer esse tipo de fotografia. Não requer que você fique mexendo muito nas configurações da câmera, né? Então não tem muito o que se definir ali nos parâmetros. Tem mais ou menos um caminho das pedras, que se você seguir, vai dar certo, tá? Vai render bons frutos. É claro, né? Tudo depende do local, da luz, né? Mas eu vou explicar para vocês aqui de uma forma que vocês vão compreender como é possível ter ali um certo padrão quando você fotografa um evento onde você está usando flash, tá? E quando você está usando flash, né? E esse evento é noturno, né? Ou é indoor e tal. Gente, novamente, me desculpa, tá? Tô com gripe, tô forçando aqui a voz para falar com vocês, mas vamos que vamos. Se essa live der ruim, depois eu faço ela novamente, tá bom? É água, tá, gente? Então vamos lá, gente. Vamos fazer o balé do tira óculos, põe óculos, tá bom? Puxar minha câmera para cá, para mim olhar ali o meu monitor. Como sempre, minha colinha, né, fica aqui na minha esquerda, tá bom, pessoal? Então o meu assunto hoje ele está bem didático e eu vou ler para vocês e fazer as explicações, tá? Porque eu fiz um roteiro bem bacana. Talvez eu transforme esse roteiro também num PDF, mas não deu tempo, porque precisa adicionar mais algumas coisas, tá? Mas talvez eu transforme ele no futuro e distribua para vocês aí, tá bom? Deixa eu pegar aqui então o meu roteiro. Olha só então, pessoal. Como configurar sua câmera para eventos indoor ou noturnos com o uso do flash em TTL.
Olha só, galera, estou falando em TTL, mas pode ser manual também, tá? É que o TTL é mais prático, então eu coloquei o TTL no título aí da nossa live de hoje, tá? Mas pode ser usado manual, se você gosta de usar o flash manual, pode ser usado em manual também, tá bom? Então, olha só, o primeiro fator a ser compreendido quando se usa o flash é que o fotômetro não pode ser mais interpretado da forma habitual, pois o flash vem justamente para suprir a fotometria inexistente ou deficiente. Do contrário, o flash não seria necessário. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender na hora de fotografar um evento com flash, tá? Na hora de usar aqui esse instrumento, é que você não vai mais ler e interpretar o fotômetro do modo habitual, como você faz sem o flash. Por quê? Quando você vai interpretar o fotômetro sem flash, quando você está fazendo a fotometria num local onde tem luz abundante, você deixa o fotômetro no meio, né? Que via de regra seria aí a exposição ideal, né? Pode variar um pouco, mais ou menos, mas via de regra é a exposição ideal, tá? Você deixa o fotômetro no meio e você sabe que ali existe luz para fazer o seu clique. Agora, se você vai usar o flash, qual é o sentido de deixar o fotômetro no meio? Se você consegue deixar o fotômetro no meio, você não precisa do flash, porque você tem fotometria. Você tem a exposição que você precisa. Então, o flash é desnecessário. Então, você vai usar o flash quando você não tem fotometria. E é isso que é importante. A primeira coisa que você precisa saber, quando você bota o flash aqui em cima, você não lê mais o fotômetro no meio, tá? O seu padrão de leitura do fotômetro muda, tá bom? Usando então o flash, a leitura do fotômetro será sempre negativa. Então olha só, botou o flash aqui em cima, é porque o seu fotômetro está indicando falta de luz, tá? Você apontou para um cenário, e aí você vai lá na velocidade, abertura e ISO, leva até o limite da sua câmera, né? O limite aceitável para a sua fotografia não ficar ruim, cheia de ruído ou tremida, tá? Limite aceitável. E ainda assim o fotômetro não chegou no meio, aí você vai espetar o flash em cima da sua câmera, tá? E aí vai utilizar aí essa ferramenta, né? Para criar ali uma luz auxiliar, tá? Então é quando o fotômetro não chega no centro que você precisa usar o flash. É sempre quando ele está indicando leitura negativa, tá? Mas quanto negativa eu preciso do flash, né? Quanto dessa leitura negativa? Como eu sei? É tudo igual? Muda? Muda. Por exemplo, você vai lá e faz uma fotometria e o seu fotômetro está um ponto só para a esquerda, abaixo do meio. Você sabe que o flash que você vai colocar ali é um flash de preenchimento. Ele não vai ser a luz principal. Ele vai trabalhar em conjunto com a luz ambiente. Ele vai trabalhar em conjunto com a luz ambiente. Vou ter que falar mais baixo, gente. Ele vai trabalhar em conjunto com a luz ambiente, tá? E aí, ele vai aproveitar aquela luz ambiente e vai somar a luz, né? Por quê? Porque já tem uma luz ali no ambiente. Ela só está um pouco escura. Ela não é suficiente para a fotometria. Se o seu fotômetro tiver 2 pontos, tá? O seu flash ainda vai preencher, mas com um pouco mais de carga. Se o seu fotômetro tiver 3 pontos, aí o seu flash começa a se transformar em luz principal e não preenchimento. Se ele começa a descer a escala, mostrou lá, né? 3 pontos. Algumas câmeras têm 2, outras têm 3. 3 pontos negativos e deu sobrefaixa, que daí ele não vai indicar mais. Gente, aí é luz de preenchimento. Aliás, aí é luz principal. Aí o flash vai atuar como luz principal, tá? Aí vai consumir mais pilhas, né? Vai clarear mais o primeiro plano e deixar o fundo mais escuro, tá?
E por isso eu recomendo o TTL, né? Porque o TTL ele vai calculando, né? Se tiver um ponto ele dispara uma carga, se tiver 2 pontos ele dispara uma carga maior, se tiver 3 ele dispara uma carga maior, ele vai calculando e disparando automaticamente. Se for no manual, você vai corrigir aí, tem que corrigindo manualmente ali no seu flash, tá? Então o quanto usar, né, de flash é definido ali pelo nível da luz que você tem. E essa luz você mede com o fotômetro na escala negativa, tá bom? Então esse aí é a jogada. É preciso entender, né, que quando você espetou o flash ali, você perdeu a fotometria, né, a fotometria não é mais a central, e aí você vai dosando o seu flash. Se estiver em TTL, ele dosa automaticamente, e se estiver no manual, você vai dosando manualmente, tá? Bom, pessoal, compreendido isso, vamos abordar então quais as melhores configurações da câmera, né, para se fotografar eventos indoor ou noturnos, tá? Velocidade, abertura e ISO quando não temos fotometria, quando não temos exposição ideal. Velocidade do obturador. A velocidade do obturador é o parâmetro mais simples em um evento. A velocidade precisa ser não tão lenta a ponto de borrar ou tremer e não tão rápida a ponto de suprimir, né, a luz ambiente, a menos que essa seja a sua intenção. Então, no caso de velocidade, quando você está fotografando um evento, você tem que entender o seguinte: ela não pode ser tão baixa a ponto de borrar, mas ela não pode ser alta a ponto de abafar, né, a luz que você tem no ambiente ali. Você precisa aproveitar aquela luz, tá? Olha só, geralmente 125 de velocidade dá conta da maioria dos eventos indoor ou noturno. É uma velocidade boa para não tremer, né? Com a maioria das lentes, walk around, né? As lentes faz tudo, né? 2470, 1750, 1855, 1835, né? 125 é uma velocidade que dá conta de todas essas focais aí dessas lentes. E também não treme as pessoas, né? A menos que elas sejam muito rápidas. Mas geralmente não treme, noiva entrando, né? Movimento lento. É uma velocidade suficiente para congelar o movimento, tá? E é uma velocidade que não apaga a luz ambiente, não suprime a luz ambiente, tá? Então, essa velocidade, ela é suficiente para você fazer a maioria das fotos de evento. Existem as exceções? Existem algumas. Eles têm ali 3 exceções como exemplo, onde você vai ter que subir mais, vai ter que subir acima do 1.125, tá? Olha só, por exemplo, brinquedos que se movimentam rápido. Às vezes você está fotografando um aniversário infantil e tem lá um gira-gira, um pula-pula, alguma coisa que está se movimentando rápido. Aí, gente, um 125 não dá conta. Ele vai tremer a foto, vai borrar a foto. Aí você tem que subir, tá? Subir mais aí, 1.200, 1.250, se tiver sem flash, 1.500, tá? Mas aí são ocasiões, né, que não são assim, que são exceções, né, que não são a regra. Não vai usar o tempo todo, tá? Crianças correndo também. 1.125, se a criança estiver correndo, não congela não, tá? Principalmente se o flash for só de preenchimento, porque daí ele não ajuda a congelar, né? Aí precisa também subir um pouco mais a velocidade. E uma outra situação, gente, que não congela, que eu notei aí com o tempo, é o buquê no ar. Quando a noiva joga o buquê, 1.125 congela o movimento da noiva, mas não congela o buquê voando no ar, né? No começo eu perdi, assim, né, dava uma borradinha nos buquês, não chegava a perder a foto, né? Mas aí dando zoom eu via que estava borrado e tal, e aí eu fui aumentando a velocidade. 1.200 já congela aí o buquê, tá? Mas são exemplos que eu estou dando para vocês que você precisa tirar a velocidade do padrão, tá? De 1.125, tá? E existem situações onde você pode baixar um pouco mais a velocidade.
por exemplo, a foto estática, tá? A foto estática, por exemplo, tá lá a noiva no altar, parada já, né? Olhando o padre, né? Fazer o sermão, fazer a cerimônia. Ela tá parada, o noivo tá parado. Dá para fazer com 80 que não treme. Tranquilo, tranquilo. Dá até para fazer menos, mas eu não gosto de arriscar não. Um 80 dá para fazer aí tranquilo. Aí vai da sua lente também, né? Se você tiver com uma lente estabilizada, melhor ainda, né? Foto no bolo, não os parabéns não dá, tem movimento de palma e tudo mais, borra. Mas foto no bolo com os convidados, pode usar um 80. Foto da decoração, tudo parado, dá até para usar um 50, um 40, tá? Aí são situações onde você pode baixar. Então tem situações onde você vai ter que erguer a velocidade, subir acima de um 125 para não borrar, e tem situações que você vai precisar baixar, você pode, né? Não vai precisar, mas pode baixar a velocidade para menos, para 1,80, 1,50. Aí você vai analisar a cena e vai fazer a configuração. Mas no geral, um 125 dá conta de praticamente 80% de um evento, tá bom? Um 125, tá? Para resumir, oscila um pouco para cima se for foto em movimento e oscila um pouco para baixo se for foto completamente estática, tá bom? E lembre-se sempre que depende da sua lente, tá? Eu tenho uma Nikon D7200, eu trabalho com duas câmeras. A 7200 eu uso uma Sigma 1770, e se você pegar os exifs das fotos que eu faço com essa, 99% vai estar em 1,125, tá? Já na 610, aí depende da lente que eu ponho nela. Se eu ponho a 135, eu subo aí para 1,160. Se eu ponho a 50, eu baixo para 1,80. Aí depende muito mas não é o faz tudo, não é a câmera que eu uso o tempo todo, é só para fazer as fotos autorais, tá bom? Então o resumo é esse daí, velocidade média de 1,125 e você oscila um pouco para baixo e um pouco para cima, tá bom? Abertura do diafragma. Se a sua lente for clara, com abertura máxima em f2.8, você pode usar essa grande abertura em situações onde a pouca profundidade de campo é bem-vinda ou não atrapalha. Então, olha só, se você já saiu da lente do kit, né? Se você comprou aí uma lente f2.8, uma 2470, uma 1750, uma 1755 f2.8, então essa abertura, é claro que ela é muito bem-vinda, né? Por quê? Porque você vai aproveitar mais a luz, né? Porém, não são todas as situações que você pode usar f2.8, tá? Não é porque ela é uma lente 2.8 que você vai usar constantemente ela em 2.8, né? Eu vejo, às vezes, as pessoas compram e acham que aquela é a abertura que vai usar pro resto da vida, a abertura máxima da lente. E, na verdade, não é, tá? É preciso entender um pouco aí a sua lente. Assim como as fixas, que são 1.8, né? 1.4, 1.2. Não se usa, né? A todo tempo essa abertura máxima, tá bom? Então, tem aqui separei também alguns exemplos, né? Para vocês, em situações onde a abertura é bem-vinda, tá? Por exemplo, retrato de uma ou duas pessoas, né? Você vai fotografar uma pessoa sozinha, ou às vezes duas pessoas, né? Fazer aquele retrato mais fechadinho. Dá para fazer em 2.8, né? Desde que as pessoas estejam alinhadas no plano focal. Não pode estar uma pessoa mais para frente e a outra mais para trás. Se você fizer foco na frente, a de trás fica fora. Então, o retrato de uma pessoa, ou às vezes de um casal que está com o rosto colado, né? Ou então, se você afasta bastante, aí sim dá para fazer bastante em 2.8, porque daí a profundidade de campo aumenta, tá? Então, retratos onde você não precisa de uma grande profundidade de campo. Uma profundidade de campo pequena vai dar conta. Então, você pode usar a sua lente, se você tem uma lente f2.8, pode usar, né? Ou então, se você afasta bastante das pessoas, corpo inteiro, né? Ou às vezes até mais, pegando o cenário, ao afastar a profundidade de campo aumenta muito, tá? E você pode
usar também aí essa grande abertura de 2.8, tá bom? Fotografias estáticas, né, ou de movimento lento, né, use sempre a abertura máxima da sua lente em fotografias ou paradas, onde as pessoas não se movimentam rápido. Por exemplo, a entrada de uma noiva, que ela entra devagar, né, movimentos lentos. É legal porque é difícil perder o foco, né? Agora, se movimentar rápido e a profundidade de campo estiver pequena, você corre o risco de perder o foco, tá? Então, use mais em fotografias estáticas ou de movimento lento, tá? E fotografias de objetos em destaque. Por exemplo, você vai fotografar lá a mesa do bolo. Vai fotografar a mesa do bolo. E aí, é um aniversário infantil e tem lá um Homem-Aranha, né? E você quer destacar o Homem-Aranha e desfocar o resto. Você só quer destacar aquele objeto, né? Aí você usa um 2.8 ou até mais aberto, se tiver aí a sua lente, que você vai fazer o foco naquele objeto e desfocar o restante, tá? É uma situação onde você vai aí aproveitar bem a abertura da sua lente, tá bom? E depois nós temos outras situações mais críticas, tá? Onde a pouca profundidade de campo pode trazer problemas de foco na sua imagem e você terá que fechar o diafragma, tá? Então nós vimos as situações onde f2.8 é bem-vinda, tá? Só que existem situações onde f2.8 pode te trazer problemas, tá bom? Onde f2.8 aí pode não ser ideal. Por quê? Porque o f2.8, como eu disse, tem uma profundidade de campo pequena e às vezes você vai precisar de mais, né, uma profundidade de campo maior. E aí você vai precisar fechar o diafragma. Eu vou dar aqui alguns exemplos para vocês também, tá? Fotos de grupos de pessoas, 3 pessoas ou mais. Acabei de falar ali, né, no 2.8, que você pode fotografar uma pessoa, 2 pessoas, uma do lado da outra, né, afastado, tal, profundidade de campo, né, pequena. Agora, aqui, quando você tem 3 ou mais pessoas, se você conseguir que essas pessoas fiquem todas alinhadas, alinhadinhas, né, vamos supor 4 pessoas alinhadas no plano focal, tudo bem, mas é difícil, gente. Quando você está fotografando uma galera num evento, a galera faz um arco para frente, tá? Ó, 4 cabecinhas aqui, ó. Eles fazem isso aqui, ó. As pessoas que abraçam as pessoas da ponta, elas vão para frente. Parece que elas querem ver quem está no meio da foto. Então faz o arco para frente. E se você tiver com uma grande abertura na hora desse clique, se você focou em quem está no meio da foto, as pessoas da ponta que fizeram o arco para frente vão ficar fora de foco. Então, essa hora, você usar a grande abertura da sua lente pode dar problema. Você precisa fechar. Se é uma lente 2.8, pode fechar a f4, f5.6 e dar uma forçada no flash para você não perder aí o foco nas pessoas que estão na ponta, tá? E não adianta, gente. Se alinha, eles desalinham. Eu sei, porque eu vivo isso toda semana. Se alinha a galera desalinha. Parece que é um medo de, sabe, não sei, tem que olhar, tem que estar na frente de quem está no meio da foto ali, tá bom? Foto em movimento, regular ou rápido, tá? Tipo, criança correndo, brinquedo virando. Essa hora, se você usar a abertura grande, profundidade de campo, muitas vezes a profundidade de campo é pequena, né? E você está fotografando algum movimento. Do tempo em que a câmera fez o foco e você fez o disparo, você perdeu o foco. Então, se você está fotografando algo que se movimenta rápido, é melhor fechar mais o diafragma, 4, 5, 6, porque você aumenta a profundidade de campo e do foco ao clique, o objeto está percorrendo aquele campo em foco, e aí ele não fica fora de foco, tá? Então essa é uma outra aí, situação, tá? E de objetos inseridos em um contexto. Então olha só, eu falei para vocês
falei para vocês da... Gente, eu não vou nem editar essa live para pôr no YouTube. Tossindo muito. Eu falei para vocês do objeto em destaque, né? Em uma fotografia. Vai lá, quer fotografar o Homem-Aranha e a mesa toda desfocada atrás, beleza, usa uma grande abertura. Mas se você quer fotografar aquele Homem-Aranha, dando todo o contexto que está atrás dele, pegar o bolo, pegar os outros bonecos, pegar a bexiga atrás e tudo mais, aí não dá para usar a abertura máxima. Você vai fechar a abertura aí, né? F5.6, às vezes F7.1, fechar mesmo, dar uma forçada no flash para ter uma profundidade de campo e conseguir tudo em foco, tudo destacado, tudo dentro do contexto da imagem, tá bom? Se a sua lente for clara acima de f2.8, como no caso das fixas, né? 50, 35, 85, né? As lentes 1.8, você precisa ter cuidado redobrado. É excelente ter uma lente o quanto mais clara possível, porém, com grande abertura, o risco de se perder o foco e, consequentemente, a nitidez é ainda maior e mais evidente nas lentes de baixo custo. Olha só então, galera, que interessante, né? Se em 2.8, uma foto em movimento, você já corre o risco, né, de perder o foco, ou uma foto de uma galera no grupo, né, vai um pouco mais para trás, um pouco mais para frente, perde o foco, imagina com uma lente mais clara, uma lente f1.8, f1.4, f1.2. O risco é ainda maior, então precisa tomar cuidado, né? Deixa essa lente só para fazer ali as fotos autorais, aquelas fotos criativas e tal, só com aniversariantes, só com os noivos, né? Só com a gestante do chá de bebê. Não evita fazer em grupo com essas lentes, tá bom? Deixa eu baixar aqui. Resumindo, com uma lente clara você pode usar entre f2.8 e f4 nas fotografias protocolares, né? E nas fotografias autorais você pode abusar da sua grande abertura. Então, olha só que interessante, para resumir aqui. Se você tem uma lente f2.8, usa entre f2.8 e 4 na maioria das fotos, na maioria do tempo dentro de um evento, tá? Tá fotografando só a pessoa? 2.8. A pessoa abraçou uma outra aqui, amiga e tal, a noiva. 2.8. Aproveitando a luz ambiente, né? O flash está só preenchendo. Juntou uma galerinha? 3.4. F4. Vai pro bolo fazer uma foto? F4. Beleza, vai funcionar belezinha. Tá bom? Não vai dar problema. E se você tem a lente do kit, que é uma lente escura, usa ela em f5.6, que é a abertura máxima, tá? f5.6, a lente do kit, ela já tem uma qualidade muito aceitável, tá? E se você fechar muito, fechar para 7.1, 8, para querer ganhar nitidez, vai forçar o flash, tá? Você pode fazer isso, mas você tem que saber que você está forçando o flash. Vai clarear mais o primeiro plano, deixar o fundo escuro, e as pilhas do flash vai durar muito pouco, tá? Então, olha só, velocidade 1.125, variando um pouco para baixo, um pouco para cima. Abertura f2.8 a 4, se você tiver uma lente clara, e f5.6, se você tiver uma lente do kit, tá? Beleza, velocidade e abertura. Já sabemos quanto deixar de velocidade, quanto deixar de abertura. E agora, tá faltando o quê? O ISO, tá bom? Vamos falar agora do ISO. O ISO, desculpa, gente. A velocidade ISO, popularmente chamada de ISO, é o parâmetro responsável pelo ruído ou a falta dele. Em uma imagem, quanto mais alto o ruído, quanto mais alto o ISO, maior o ruído. Sendo assim, em tese, quanto menor o ISO, melhor a qualidade da nossa imagem. Porém, em eventos indoor ou noturnos, é muito difícil trabalhar com ISO baixo, pois a exposição ficará por demais negativa e terá alguns efeitos colaterais que vão interferir diretamente no seu trabalho e na sua fotografia. Olha só que interessante. Interessante e uma armadilha para quem está começando também.
Quanto menor o ISO, quanto mais baixo o ISO, claro que a fotografia fica melhor, fica sem ruído, né? Se você fotografa com ISO 100, sua fotografia fica perfeita, né? ISO 200 ainda fica perfeita, 400 muito boa, dependendo da câmera, 800 ainda mantém, já começa a aparecer um pouquinho, mas mantém uma qualidade muito boa, 1600 começa a aparecer ruído, 3200 tem bastante, 6400 vai subindo e vai aumentando o ruído. Então é óbvio que ISO 100 é a qualidade mais alta. E aí muita gente quer fotografar evento com ISO 100, está começando lá na fotografia, quer usar o ISO 100. Não dá, gente. Não dá, a fotometria fica muito negativa, falta muita luz. Às vezes o flash dispara com carga total e ainda não ilumina. Então é preciso perder o medo de subir o ISO. Então dentro do evento tem um limite de ISO também que você pode aí usar. É claro que depende da sua câmera. Tá? Tem câmeras que aguentam mais ISO e câmeras aguentam menos. Tá? Mas eu vou falar de um modo geral aqui. Qual ISO que você pode usar aí na maioria das câmeras, tá bom? Mas alguns efeitos colaterais de quando você tenta baixar o ISO, sendo que não dá, né? Baixar o ISO para um limite, né, abaixo da potência do seu flash. Olha só, ISO baixo força o flash. Acabei de falar. Se você tem uma fotometria para ISO 1600 e você baixa o seu ISO para 400, olha só, você baixou 1600, 800, 400, você baixou 3 pontos de luz no ISO. O seu flash vai disparar com 3 pontos a mais de luz, de carga. Muitas vezes esses 3 pontos faz ele ir para a carga máxima. E ele não tem força, às vezes, para iluminar toda a cena. Ele vai iluminar o primeiro plano, a pessoa, e vai deixar o fundo tudo escuro. Por quê? Porque você jogou o ISO lá embaixo. Então você tem que perder o medo de subir o ISO. E tem uma faixa aí legal que dá para trabalhar. Tá? ISO baixo não captura luz ambiente. Tá? Se você baixa muito o ISO, você perde a luz de fundo. Né? Você está fotografando num salão, um salão bonito, cheio de luz de fundo. Você quer botar o ISO lá embaixo e virar o flash para frente e iluminar a pessoa. Escurece tudo fundo. Né? Da mesma forma acontece isso se você fechar muito o diafragma da lente. F11, F16, também você perde a luz de fundo, tá? E você força o flash, estoura o flash na pessoa, tá bom? ISO baixo precisa ser compensado em outras variáveis. Eu vou baixar o meu ISO para 100 e vou ver se eu consigo compensar na velocidade. Sua velocidade vai cair lá para baixo do limite, vai tremer a foto. Então não dá também para compensar aí em outras variáveis, tá bom? Então qual é um ISO aí razoável para a gente trabalhar? Gente, eu particularmente trabalho com ISO em eventos de 800 a 1600, tá? Eu vario entre essas duas, 800 e 1600, 800 e 1600, tá? Falando aqui de eventos indoor, tá? Ou noturnos. Que é evento indoor? Evento dentro de um salão, né, onde não tem exposição à luz forte do sol, ou mesmo à luz de um dia nublado, que também é forte. Estou trabalhando lá dentro, onde a luz é escassa, onde não dá fotometria. Tudo que eu estou falando aqui para vocês, nessa live, é onde não dá fotometria, sem fotômetro no meio, porque fotômetro no meio não precisa mais flash. Tá? É tudo fotômetro negativo. Tá? Então você vai trabalhar aí com ISO entre 800 e 1600, perfeito, gente. Perfeito para uma fotografia. Se a sua câmera for boa mesmo, tá? Tipo mirrorless, né, que tem uma capacidade maior de ISO aí é você que sabe o limite da câmera, tá? Aí você pode usar aí 3200, 6400, não sei qual é o limite. Eu das minhas câmeras, D610 e D7200, não gosto de passar de 1600. A 610 até vai uns 3200 bem. A 610, a 7200 já pipoca um pouco, eu não gosto de passar passar de 1600 com ela, tá bom? Então vamos lá. Velocidade entre 1,125, oscilando um pouquinho para baixo ou um pouquinho para cima, dependendo da foto estática ou em movimento. Abertura, se você tem uma lente clara, f2.8, f4. Se você tem, né, na maioria das situações.
Se você tem uma lente do kit f5.6 e ISO entre 800 e 1600. Ah, Roberto, como que você pode dar uma receita de bolo dessa? E se aonde eu estou fotografando for diferente? Cara, você ficou louco. Você não pode dar uma receita de bolo assim. Porque cada lugar é um lugar, cada caso é um caso. Gente, vou explicar novamente. Quando você coloca o flash e você perde a fotometria, tudo pode ser padronizado pelo flash. Se você está fotografando em um salão, em uma igreja, em qualquer lugar fechado, onde você colocou 125, f2.8, f4, ISO 800, e o seu fotômetro está oscilando do meio, vamos colocar ali do meio um pouquinho, um terço de ponto ali negativo, até para baixo, até o infinito negativo, tá? O seu flash, ele vai, lógico, infinito não, né? Exagerei, mas de 1 a 3 pontos oscilando ali no negativo, às vezes até sumindo ali na escala, indicando -4, tá? O flash em TTL ou em manual, mas geralmente em TTL, vai padronizar a luz. Então você não precisa ficar mexendo na velocidade, na abertura e no ISO. Porque o padrão de luz está sendo feito aqui, ó, pelo flash, tá? Então, para a maioria das situações onde você vai fotografar um evento, você pode usar aí na sua câmera o 125, oscilando um pouco para mais, um pouco para menos. Abertura de f2.8 a f4, você pode também, em outras situações, alterar, né? Mas vai depender das situações específicas. E o ISO entre 800 e 1600, tá? Se você pegar, gente, a minha D7200, onde eu fui fotografar um casamento, um aniversário infantil, ou qualquer evento dentro de um salão, um evento corporativo, você vai ver 99% do EXIF das fotos vão estar com 125, f4, ISO 1600 e às vezes 800, tá? O ISO é onde eu mais atuo ali, porque quando eu sinto que está dando fotometria, né, eu tenho duas opções: ou eu desligo o flash, ou eu baixo o ISO. Quando eu estou em evento corporativo, eu não gosto de desligar o flash, evento, casamento e tal. Eu não gosto muito de desligar o flash, porque eu gosto de preencher as sombras, né? Então eu estou a todo momento com o flash ligado. Então, se eu percebo que a fotometria está chegando aqui no ISO 1600, eu jogo em 800, porque eu ganho um pouquinho mais de qualidade, né? Mas são algumas exceções. E eu oscilo dentro dessa configuração. E quando é que eu saio da configuração? Você fica sempre? Não. Se eu perceber que o fotômetro meu chegou no meio, aí eu tenho que mexer aí nas configurações. Aí já não vai funcionar, tá bom? Por quê? Porque aí eu não preciso mais do flash. Só que aí não tem como eu dar essa receita de bolo para vocês. Aí vocês têm que alterar a câmera e chegar na fotometria, tá? Mas a via de regra, eventos como aniversários, casamentos, eventos corporativos, 125, f2.8 a4, ISO 800 a 1600, vai dar conta com o flash TTL ou com o flash manual, tá bom? Gente, não é, como eu falei para vocês, não vai funcionar em todas as situações, mas vai funcionar na maioria, onde o fotômetro, né, você vai olhar no seu fotômetro, ele vai estar oscilando do meio até -2, -3, oscilando no negativo, né? Essa configuração vai estar perfeita. Se subir, aí não, aí já é outra história, tá? Aí é uma outra live para a gente conversar sobre isso, tá? E um outro detalhe é um local muito escuro, tá? Se o local tiver muito escuro, gente, aí também não tem como, tá? Porque aí você vai forçar o seu flash, aí seu jogo de pilha vai durar 100 fotos e vai acabar, né? Porque aí o seu flash vai ser luz principal e vai disparar em carga total. Então aí você tem que
cara, baixa a velocidade, apoia o cotovelo para não tremer, né? Sobe o ISO, vai ficar com ruído? Vai, mas sobe o ISO e depois você trata no Lightroom, né? E abre no máximo da lente para não perder a foto. Mas isso são situações extremas de muito escuro, né? Onde cai muito a luz. Eu vou dar um exemplo para vocês, na hora dos parabéns. Na hora dos parabéns acontece isso. Só que como é um lance rápido, não tem problema que o flash dispare ele com um pouco de carga, ou que você suba um pouquinho o ISO aí a mais, porque geralmente os parabéns apagam-se as luzes, e aí você perde a luz ambiente, tá? E algumas outras situações aí que você pode se deparar. Mas na maioria dos eventos, chegou em um salão, viu que a luz está razoável, né? Aquela luz agradável para os seus olhos, pode botar aí a sua câmera com um 125, f2.8 a 4, ISO 800 a 1600 e flash no TTL, que as fotografias vão ficar perfeitas, maravilhosas, tá? Gente, e só para encerrar aqui, só para finalizar, não é um mito, tá? Mas é preciso tomar cuidado com um conceito que você ouve muito falar quando está aprendendo fotografia. O flash congela. Gente, esse é um conceito, esse é um conceito que ele tem duas faces, tá? Por quê? Porque ele congela e ele não congela. O flash congela qualquer movimento se você baixar a velocidade e iluminar o assunto com flash. É verdade. Porque o flash, ele dispara o lampejo dele, o flash dele, é muito mais rápido do que o obturador. Então você imagina que tá tudo escuro, não tem nada na sua frente. Tem uma pessoa ali, mas a sua câmera não está enxergando, tá? Mesmo que você coloque 1 segundo, 2 segundos de exposição, o obturador abre, mas ele não está vendo nada. De repente, o flash dá aquele disparo de 1/8000 avos de segundo. Aquilo que ele iluminou vai aparecer na foto congelado. Por quê? Porque a câmera só viu no lampejo do flash e depois ela não viu mais. E isso é real. Só que isso traz um conceito perigoso. Porque para o flash congelar, ele precisa ser a única fonte de luz. Tá? Toda luz que tiver no ambiente tem que ser suprimida pelo flash. Tá? E isso aí não acontece num evento. Porque no evento você tem luz ambiente. Agora, se você abre o obturador e está captando a imagem e o flash dá um disparo, ele não vai congelar, ele vai capturar a imagem, mas o obturador já está capturando, então ele borra. Então esse negócio de que com flash eu posso baixar ali para um 15, um 10 que vai congelar, depende. Se não tiver luz nenhuma no ambiente, ele congela. Se tiver luz ambiente para brigar com ele, ele não congela e ele borra. Então é um conceito para tomar cuidado aí quando você for utilizar. Tá bom? E pessoal, isso foi o que eu tinha separado. Esse foi o conteúdo, né, que eu separei hoje para vocês, tá? Eu não sei se eu vou deixar essa live disponível, tá, gente? Porque eu não estou conseguindo nem falar direito quase. Tá? Tô sentindo um pouco de falta de ar e a garganta tá que eu tô segurando a tosse aqui. Talvez tenha até atrapalhado um pouco aí a transmissão do conteúdo, tá? Não sei se vocês gostaram aí. Mas era isso aí que eu tinha para falar hoje com vocês, tá, gente? Deixa eu dar uma olhada nos comentários. Gente, alguém fez alguma pergunta aqui? Ficou top, fiz uma reciclagem, show de bola! Só prestei atenção, muito top. Faz tempo que não fotografo evento noturno. Aqui no Brasil a gente tem bastante, né, cara, evento noturno, né? Estados Unidos, México, na Europa é um tanto incomum, né? Não é tão, aliás, não é tão comum quanto no Brasil, né? Esse tipo de os eventos noturnos, né? Lá são mais de dia, casamento de dia e tal.
mas aqui no Brasil a gente faz bastante mesmo. Agora, gente, olha só, tudo isso que eu falei hoje, vou repetir de novo, só se aplica se não tiver fotometria, tá bom? Se você consegue a fotometria, se você tem luz abundante, esquece tudo isso. É outra parada, a gente pode falar numa outra live. Aí você precisa fotometrar, né? Entender a cena, entender a luz, tá bom? Tirar o flash da jogada. Até pode usar para um preenchimento, para uma luz criativa, uma luz dramática e tudo mais. Mas aí é outra pegada, tá? Isso que nós vimos hoje se aplica apenas à fotografia de eventos, né, noturnas ou indoor, com flash, tá? Onde a sua fotometria está sempre do meio para a esquerda, sempre dando ali negativa, tá bom? E aí, galerinha, ninguém tem nenhuma pergunta? Hoje eu não preciso buscar minha filha na escola, dá para ficar aí um pouquinho mais com vocês. Boa noite, Roberto. Estilos, Cinefoto. Galerinha tá chegando agora aí no final da live. Foi top, bem explicado, tirou todas as dúvidas de forma objetiva. Valeu, Adriana. Eu tô ainda, né, eu achei que poderia ser melhor essa live. Não tô nem com vontade de deixar ela aí online, porque essa gripe, nossa, quase que eu não faço, sabe? A gripe pegou forte mesmo. Eu tô aqui falando com vocês, mas eu tô louco para ir no banheiro ali, dar uma, né? Dá um jeito aqui. Mas vamos lá, vamos com tudo. Quando será abordado o uso do flash na segunda cortina? Luciano, o flash na segunda cortina é um assunto que eu não tenho nada programado para abordar aqui, tá bom? Eu tenho esse tema no meu curso, né? Aí lá eu falo sobre o flash na primeira cortina, na segunda cortina, sincronismo de alta velocidade, tudo. Não tenho nada programado aqui, mas eu posso, de repente, fazer aí uma live falando sobre isso. Não tem problema nenhum, não. Apesar de estar lá no meu curso pago, não tem problema trazer essa informação para vocês. Eu vou anotar aqui esse tema e vou ver se eu monto uma de falar sobre o flash na segunda cortina. Não tem muito segredo, tá? Flash na segunda cortina não tem muito segredo. Primeira e segunda cortina, né? Mas eu vou ver se eu faço alguma coisa, tá bom? Vou deixar anotado, na hora que terminar a live ali, anotado na minha agenda, para fazer uma live sobre flash em segunda cortina, beleza? Uma pergunta, flash para cima? Não, flash em cima da câmera ou fora? Depende. Depende. O que você fotografa, Rob Click? Por exemplo, em evento, né, que foi o nosso tema de hoje, da live, flash na câmera, né? É muito difícil usar o flash fora. É muito difícil. Tem que ter um assistente segurando o flash fora. Vai ter que ficar indo de um lado para o outro. A luz nem sempre vai vir do lado que você quer. Então aqui, ó, você controla. Rebateu para cima. Tem uma parede branca aqui do meu lado direito. Já, pá, joga a luz na parede branca para vir direcional. O teto tá numa altura legal e tal. Não tem paredes de lado para cima. Aqui de lado tem uma parede. Opa, aqui, vamos jogar para cá, né? Então flash em cima da câmera, cara. Depois que você domina, nossa, é muito top. É eventos, o que eu tô falando para você. Eventos é aqui, ó, tá? Flash fora da câmera em eventos é loucura. É ter um baita de um trabalho e para ter um resultado que não vai ser tão satisfatório não, tá? Ensaio, aí é outra pegada. Aí você bota o flash dentro de um softbox, suaviza a luz do flash, tem tempo para se mover para lá e para cá, tá? Aí você quer fazer uma luz dramática, aí é legal, né? Eu particularmente também não uso, porque o meu ensaio, na grande maioria, é infantil e gestante, e luz dramática não casa muito bem, tá? Mas em evento, tirar o flash fora da câmera, né? Para usar ele direto, alguém segurando ele com luz dura, direta, jogando na noiva, é melhor rebater para cima e ter luz suave. Tá? Sem dúvida nenhuma, tá bom? Juscelino Flima. Delano, para fotografar um bar onde é escuro, mas tem luzes de banda no palco, como usar o flash sem perder a luz do palco? É como eu falei para você, Juscelino,
Bota, você tem que deixar o flash como preenchimento, tá? 1 a 2 pontos negativos no fotômetro, tá? Não mais que isso, porque vai perder a luz de fundo, tá? Deixa ali 1 a 2 pontos negativo e compensa no flash. Se tiver em TTL, ele vai compensar sozinho. Então você pode apontar a sua câmera com a medição matricial lá para aquele fundo, onde você quer destacar, aponta para as luzes, né? E deixa ali a sua fotometria, né? Um ponto negativo, naquelas luzes de fundo que você quer destacar, né? E joga o flash ali, liga o flash no TTL, botou no primeiro plano, ele vai ficar com as luzes do fundo claras, né? E se você está fotografando, só o fundo, por exemplo, uma banda no palco, e você quer usar o flash, você tem que estar perto, né? Porque senão o flash não chega. Se você estiver perto, você pode aí virar o flash para frente, deixar ele com -2 no TTL ou -3 e usar ele só para preencher, tá bom? Mas é difícil, porque é difícil você ficar perto, né? E se você afasta, né? Você já perde, o flash não consegue chegar, a luz do flash não consegue chegar. Ela é muito intensa, mas ela não percorre grandes distâncias, tá bom? Deu para entender mais ou menos? Até Letícia Cristina, até onde é útil o flash da própria câmera? Nossa senhora, ele não é útil. Ele é um quebra-galho assim, de última instância, tá? Você só vai usar ele quando não tiver jeito mesmo. Porque ele é um flash pequeno, fraco e direto. Se você dá 2 ou 3 disparos com ele, ele trava a câmera. Ele aparece buzz a mensagem e não deixa você fotografar mais. Então, é só em uma situação muito quebra-galho mesmo que você vai usar ele, tá? Eu aconselho a não usar. Só se não tiver jeito mesmo, você fez uma foto, ficou escura, você não tem outro flash, você está fazendo hobby, está fotografando lá, você é convidada de um evento, está lá brincando, abra ele e faça, porque ele é automático, ele vai, né, ele é TTL na verdade, ele vai calcular a luz e vai disparar com a luz ideal. Mas se você vai partir para eventos, trabalhar com fotografia, esquece o flash da câmera, tá? Compra um flash, porque o flash da câmera vai te deixar na mão. O pop-up vai te deixar na mão. Ele trava e ele é fraco. Com o flash rebatido, como deixar o zoom? Sempre no zoom máximo, tá? Se o seu flash tem 80 de zoom, 70 de zoom, ponha sempre no máximo. Por quê? Porque ele percorre uma distância maior. Então, se você deixa no zoom mínimo, ele espalha a luz. Você não precisa de luz espalhada. Você precisa de um foco de luz que atinja com intensidade a superfície onde vai ser rebatida a luz do flash, tá? Então, o zoom sempre no máximo do flash quando você vai rebater o flash, tá bom? Godox é bom, eu uso Godox, cara. Godox não tem o que falar, é excelente flash. E se você não tem nenhum, vai comprar um agora, compra o V860-3. Cara, Godox tem que me patrocinar, porque eu falo aos meus seguidores, meus alunos, tudo comprar Godox, tá? V860-3, flash a bateria, dura muito a bateria, já vem com carregador, já vem tudo pronto, né? Se você compra o flash a pilha, que é um pouco mais barato, você vai ter que comprar 2 jogos de pilha boa, Eneloop, deve estar uns R$150 cada jogo, mais um carregador legal, porque tem que ser um carregador bom, já vai mais uns 150. Você vai gastar quase 500 pau entre carregador e pilha, que dá aí a diferença para um Godox a bateria, o V860-3, tá bom? Então vai nele sem medo. Como faz para aproveitar mais a luz do flash, aproveitar mais a luz do ambiente usando flash? É o que eu falei para você, ó, falei lá no começo, tá? Fotômetro no meio, não precisa flash. À medida que vai descendo o fotômetro, vai precisando mais do flash e menos da luz. Ele vai utilizando menos a luz ambiente, mais o flash, à medida que o fotômetro vai descendo. Então, você não pode ter medo de usar o ISO e ter lente clara, e aí você aproveita a luz ambiente. Por quê? Porque se você joga o ISO lá embaixo, seu fotômetro dá sobrefaixa negativa. Indica que não tem luz nenhuma. O flash vai ser a luz principal. E aí ele não vai aproveitar a luz ambiente. Então fica de olho ali no seu fotômetro.
tá? 1 ponto, 2 pontos negativos, tá usando a luz ambiente junto com a do flash. 3 pontos negativos, já tá o flash já bem forte em cima da luz ambiente. Sobrefaixa, negativou tudo ali, aí é o flash mesmo sem aproveitar a luz ambiente. A luz ambiente não vai ter como. Então, para aproveitar a luz ambiente, você precisa dar uma equilibrada aí nos parâmetros, velocidade, abertura e ISO. Tá? Velocidade tem ali as suas peculiaridades, porque tanto faz você ir da velocidade mínima da câmera até a velocidade de sincronismo do flash, não faz diferença para o flash, mas faz diferença para a luz ambiente. Então, baixar um pouco a velocidade, né? Abrir a lente na abertura máxima e subir um pouco o ISO, tá? Não deixar ali a fotometria muito negativa, extremamente negativa, senão você não tem luz ambiente entrando na câmera, tá bom? Roberto, fala um pouco mais sobre filtro polarizador. Cara, eu nunca usei filtro polarizador. Eu sei que o filtro polarizador, o polarizador é para tirar reflexo, né? Eu nunca usei, não sei te falar nem como que funciona um filtro polarizador, tá? Eu sei que ele tira reflexo de água, mas não tira de aço, né? Reflexo que dá em aço ele não tira, mas nunca usei, não sei te falar, tá bom? Tem alguma configuração específica para fazer do flash no menu da câmera? Tem muita configuração, principalmente em TTL. Só que agora não tem como eu entrar nisso daí, porque aí é um assunto para uma live inteira. Mas tem sim. Mas a princípio, você não precisa mexer, tá? Não mexa na câmera. Você pode compensar a exposição no menu da câmera, né? Se você compensa a exposição no compensador, vai alterar o flash, mesmo que seja sem o flash aqui, ó. Você mexeu no compensador de exposição, né, para alterar ali o fotômetro em prioridade de abertura ou velocidade, ou mesmo no modo manual, botou o flash aqui no TTL, vai estar alterada a configuração, vai bagunçar, tem que tomar cuidado, né? Você pode aumentar e diminuir a carga do flash no menu da câmera. Então tem quase tudo. Com o flash TTL, quase tudo que você faz no flash, você faz na câmera. Mas, a princípio, não se preocupe com isso, tá? Se você não mexeu em nenhuma configuração nesse sentido da sua câmera, não esquenta. Porque você vai encaixar o flash aqui, ele vai estar zerado, né? Se você mexeu, dá um reset. Tem que ver aí no modelo da sua câmera como é que reseta e dá um reset. Mas, a princípio, você encaixou o flash aqui, as configurações de câmera estão zeradas. Então ela vai trabalhar 00. E aí você vai mexer só no flash, tá? Se for em TTL, nem mexer você precisa. Você pode compensar, né? Se a foto ficou muito clara, você compensa um pouco para menos. Se ficou escura, compensa um pouco para mais. Mas a princípio não. Agora, tem como mexer? Tem, mas aí eu preciso fazer... Acho que uma live só não dá conta. Preciso de umas 2 lives para explicar configurações de câmera, né, no flash. E ainda entra um outro detalhe. Cada modelo, cada fabricante vai ter um modo, né, de fazer essa configuração. Então é bem complexo falar disso aqui em uma live, né? Ainda mais nas respostas aí para a galera. Tá bom? Eu tinha um 600CX, mas vou comprar esse que você está indicando. O 600CX que você tinha era Canon ou Yongnuo? É um bom flash, até o da Yongnuo, tem bastante gente que tem aí e gosta. Eu, inclusive, ó, esse flash aqui é Yongnuo, tá? Por que eu prefiro Godox no lugar de Yongnuo? Para mim, deu a sensação de serem mais robustos, tá? Tem é mais parrudo. E o ecossistema da Godox conversa melhor entre si. Você pega um Hydro Flash Godox, ele dispara todos os flashes. Studio, Speedlight, todos os modelos de Speedlight, tudo. Todo o sistema conversa entre si. O da Yongnuo não. Tem um disparador que não dispara. O disparador Y não dispara o flash X, né? O disparador X não dispara o flash W. É um ecossistema meio bagunçadinho ali. Bom, pessoal, é isso aí. Eu vou aqui encerrando essa live, tá? Quero agradecer a todos aí que participaram. E olha só, pessoal, não se esqueçam. Segunda-feira, a continuação do Flash.
lá no YouTube, tá bom? Fiquem atentos aí para essa nossa live de segunda-feira, que nós vamos continuar falando de Flash, falando mais profundamente. Na live de segunda nós vamos falar das aplicações, de como usar o Flash nas diversas situações, tá? Live muito técnica, tá? Com exemplos e tudo mais. Então, não percam essa live de segunda-feira, tá? E quem não fez ainda o meu curso gratuito de fotografia básica com certificado, clica aí na minha bio, tá? E aí faz a inscrição, tá bom? Melhoras para você, muito obrigado, Luciene. Nossa, gripe é fogo, né? Mas a gripe também, ela dura pouco, né? Uns 4 ou 5 dias aí, ela já vai embora. Segunda-feira eu já vou estar zerado. E eu acho que eu também vou refazer essa live aí depois, futuramente, porque eu não gostei da forma que eu transmiti aí o conteúdo para vocês, tá bom? Mas, gente, muito obrigado a todos, tá bom? Um forte abraço e até mais!